E nós voltamos com o quarto e último bloco, infelizmente, dessa entrevista com os pastores Ari e João Batista. Pastor Ari, e no culto na igreja é muito bom, né? Muito gostoso, fica ali cantando, né? A moçada cantando, o coral da igreja cantando, e a igreja sempre tem uns bons cantores, né? Verdade. Ouvindo uma boa mensagem, mas não é para isso que existe a igreja, não, né? A função da igreja é missão. É missão. E a Igreja Assembleia tem cumprido esse trabalho. Sim. Ainda não como a gente gostaria, porque a gente queria uma expansão maior. Mas o que nós podemos fazer, nós temos feito. Eu estive lá na Ucrânia, gostei muito da Ucrânia, a maneira como eles tratam a gente é bem parecido com o Brasil. Uhum. São amplos, abertos, afetuosos. Então nós gostamos muito de lá. E lá nós mandamos um missionário daqui, Luiz Alberto Schimmer, fez um trabalho espetacular. Deixou ali 30 congregações. E é bom a gente falar, pastor, que é o seguinte: o senhor foi à Ucrânia e não foi fazer turismo, não. Não, é porque a igreja tem trabalho de missão fora do Brasil, e entre os vários países que são atendidos por esse trabalho de missão, a Ucrânia é um dos países. É um dos países. E por incrível que pareça, nós temos procurado os países mais difíceis. Como, por exemplo, enviamos agora, há 11 anos atrás, o missionário Felipe lá para a Índia. Ele chegou em uma cidade bem desenvolvida, por sinal, uma das melhores cidades. Mas a miséria é campeia. Vê meninos morrendo na rua. O que Deus pôs no seu coração? Quando ele se estabeleceu, ele observando aquilo, falou: eu vou socorrer essas crianças. Comprou, de início, 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, cozinhou aquilo junto e convidou as crianças. As crianças começaram a chegar. Mas eles receberam o alimento material, mas não deixou de receber o alimento espiritual. Aquelas crianças começaram a deixar transparecer nas suas vidas mudanças. Não xingava mais papai, não falava mais nome feio e coisa e tal e tal. O que é isso? Despertou curiosidade aos pais. E os pais começaram a ir para a igreja. Estão na igreja até hoje. Então, este é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Não é, por exemplo, quando nós fazemos templos suntuosos para abrigar as almas, não é uma mera vaidade. Quer dizer, é um dom que Deus nos concedeu em sermos obreiros dele e trabalhar. Uhum. E até costumo dizer, meu companheiro, que as autoridades deveriam reconhecer mais o nosso trabalho. Sim, separar aqueles que são exploradores, uhum, que às vezes têm a obra de Deus como negócio, como ramo de vida. Não, mas quando se faz criteriosamente, baseado no amor, nós deveríamos ter mais assistência da parte dos governos. É o que não temos. Uhum. Tanto é que a pessoa jurídica, em se tratando de igreja, não pode tirar dinheiro no banco. Por quê? Alega que a igreja é soberana. Então, caso venha a fracasso, a igreja não vai deixar pagar, porque ela é soberana. Não é? Sim. Então, nós enfrentamos essa dificuldade. Mas o certo é que estamos pegando os lugares mais difíceis. Por exemplo, dentro do nosso país, fomos convidados para assumir um trabalho no Ceará, na cidade de Crateús, 85 mil habitantes. E para conhecimento de todos, 85 mil habitantes, uma cidade boa, porém não tem um ônibus circular. Tudo é feito no Pau de Arara. Tivemos lá, fomos muito bem recebidos, ficaram admirados, modéstia à parte, ficaram admirados com a minha maneira de tratar com eles. Porque aconteceu um fato interessante, as coisas engraçadas, o tempo dá. As coisas engraçadas eu gosto de salientar. Terminamos um culto muito bom, alegre, as pessoas muito contentes, e o trabalho era mais dirigido às crianças. Com um menino mais ou menos de 9, 10 anos, botou as mãos no chão, as perninhas para cima e começou a andar.
Andar plantando bananeira e andando, né? Pois bem, a professora deles ficou incomodada, quis dar nele uma repreensão. Eu falei, não, minha filha, espera aí, não faça isso não, deixa ele. Sabe por quê? Se for o pastor Ari que tivesse feito esse botado as mãos no chão e saindo andando, coisa, você fala, ó, pastor Ari não tá bom não, ó, deixa eu dar um jeito nele, não é? Mas ela disse, ô, pastor, é mesmo, esse povo precisa carinho, precisa amor. Então, escuta, a nossa missão é única e exclusivamente que lucro que dá para a igreja, monetariamente falando, de um país como aquele, que não tem nem para dar para eles, não é? O que? Não, só tem a nossa sede, o nosso sentimento é livrar do inferno aqueles que estão perecendo cada dia, não é? Eu costumo dizer que nós deveríamos ser mais valorizados, porque aquilo que a polícia não dá conta de fazer com o cacetete, com o revólver, ou mesmo com as grades, nós fazemos com amor através da Bíblia. Os marginais, cada vez mais revoltados, mas aqueles que nós conseguimos trazê-lo para o seio cristão, transformam-se a vida. Então, estamos cooperando com as autoridades e, ao mesmo tempo, livrando aquela pessoa de perecer eternamente. Pastor João Batista, e muitos trabalhos de missão que vocês realizam, qual que você destacaria? Eu sei que todos são importantes, mas qual aquele que está mais, nesse momento, em evidência? Hoje eu destacaria o trabalho da Índia e do Peru. São dois países que nós precisamos dar a nossa atenção. Quando eu estive na Índia, eu estive ali 33 dias na Índia, visitei vários estados da Índia e nós observamos que a questão de casta na Índia, é bom até falar uma coisa para os telespectadores, que o Evangelho, ele não muda a cultura das pessoas. É o contrário. Nós temos o Evangelho que está sendo pregado lá dentro das tribos dos Aguarrões, que é no Peru, eu vou voltar lá. E lá na Índia, por causa da cultura, por causa da questão de castas, existe uma separação muito grande das pessoas, uma das outras. E eu vejo que a Índia, uma vila na Índia, uma vila. Eles me chamaram para pregar numa vila, e eu pensei assim, deve ser um lugar. Quando eu chego, tem 2 milhões de pessoas, não tem cemitério, não tem água, não tem lugar de sepultar as pessoas. Quando eu estava aproximando da entrada da vila, tinha umas pedreiras, né, que fazia a separação de uma vila para outra, e lá tinha alguém lá fazendo uns cânticos, e eu perguntei o que era, e eles falaram comigo, aquela pedra ali é o cemitério. E eu perguntei, por que o cemitério na pedra? Aí o intérprete me disse assim, não sepulta. Eles jogam dentro da vala, da pedra, muito óleo diesel e queima. Eu estive às margens do rio Ganges, que ali é uma coisa terrível, muita lenha, à margem do rio, muita lenha, e aquelas lenhas são para queimar os corpos. Eu vi ali, viajei num trem, 50 horas de viagem de trem, e eu levei um indiano, que eles são muito cuidadosos, eles davam massagem nas minhas pernas para não dar cãibra, para não dar trombose, e 50 horas viajando de trem. Quando nós chegamos às margens do rio Ganges, eu fiquei muito incomodado dentro do trem, eu perguntei ao intérprete, por que só tem velho no trem? Aí ele me disse assim, o senhor não sabe? E eu disse, não, a maioria desses velhos estão indo para morrer. Eles vão chegando na idade de morrer, não têm condição de uma vida boa, e a própria família concorda deles irem cultuar ali no grande templo, à margem do rio Ganges, e ali alguns tomam um sedativo, deita eles dentro de um caixão de aço, à margem do rio, tem um produto químico que é uma coisa terrível, joga aquele produto químico em cima de flores, lenha, bota fogo, com 5 minutinhos
não tem nem cinza dentro daquela caixa. E os corpos dos leprosos e dos hindus, eles não queimam. Eles jogam os corpos dentro dos rios. E esses corpos, eles jogam para alimentar os peixes ali. E esses peixes são apanhados e levados para uma peixaria, os peixes que comem carne dos hindus mortos e dos leprosos, e vendidos nas peixarias. Então, quando a gente vê um hindu lá fazendo um jejum à beira de rua, de 40 dias sem beber, sem comer, com a mão levantada para cima, sem direito de abaixar a mão, eu fico pensando assim, puxa, onde está a minha crença? Se esse homem faz isso aí por um Deus que nada faz para ele, e nós, para o nosso Deus a quem nós acreditamos, será que nós estamos pregando e anunciando o Evangelho? Então, quando eu vejo aí, dentro dessa questão de acentuar uma necessidade, eu vejo Índia e eu vejo também o Peru. Eu estive no Peru, já falei um pouquinho lá atrás sobre a questão da terceira idade, da aposentadoria, mas nós visitamos lá a etnia dos aguaruns. São 8.000 tribos de índios. São 55.000 índios que foi contabilizado há muitos anos atrás. Hoje, o Apo, que é o cacique das tribos, quando nós fomos entrar, ele disse, é muito mais do que isso. Nasce criança todos os dias dentro das tribos. E quando nós chegamos, uma das primeiras coisas que os índios perguntaram é se nós tínhamos medicina. Medicina, remédio. E nós tínhamos levado alguns remédios, remédio fácil, que daria para a gente saber para que se serve, né? E distribuímos ali alguns remédios, mas o que eles queriam é remédio para quem estava no seu último grau de vida. E eu visitei alguns índios e perguntei o que tinha. Para minha surpresa, eu encontrei dentro da selva vários índios, novo, aidético. E eu perguntei como que a AIDS chega dentro de uma selva. Aí eles me responderam, as prostitutas mandadas, muitas delas, às vezes até pelo próprio governo, pelos incas, as prostitutas descem à margem do rio Maranhão, elas se prostituem com os índios para que eles levem a AIDS para dentro das tribos. Então, é uma pobreza, é uma situação terrível. E nós encontramos situações em cima de situações que precisam da nossa atenção dentro do Brasil e do mundo todo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do pastor Ari, mês que vem 40 anos de Caratinga, e o pastor João Batista, e pedindo que Deus continue abençoando essa missão, esse trabalho, e que os semeadores possam estar comovendo toda a comunidade evangélica, toda a comunidade cristã de Caratinga e região, para que passem a enxergar melhor essa missão, esse compromisso que todo cristão tem. Obrigado. Eu quero externar aqui a minha gratidão a todos e convidar, quem sabe, você quer ser um dos nossos parceiros, entra lá no nosso site e nos ajude. Pastor, sim. Sucesso para o senhor, continue com essa juventude toda, tá? Muito obrigado. E eu de todo o meu coração agradeço por essa oportunidade a nós concedida. Foi uma oportunidade autêntica, maravilhosa, para que nós pudéssemos expressar para a multidão o nosso sentimento e aquilo que nós temos feito dentro das nossas possibilidades. Muito obrigado. Bom, e assim nós chegamos ao final de mais esse programa, marcando um encontro para a próxima semana com um novo convidado, esperando que seja um assunto tão bom e motivador como este. Um abraço e até mais.